Amém, irmãos? Mais uma vez, antes das nossas ofertas e dízimos, vou fazer mais uma pequena introdução, que hoje está em Levíticos 27, 30, 32. 27, Levíticos 27, 30, 32 diz: Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar um quinto do seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Amados irmãos, quando abrimos o livro de Levíticos, estamos diante de uma das partes mais profundas da revelação de Deus ao seu povo. Um livro que fala de santidade, consagração e separação para o Senhor. E é justamente nesse contexto que o Senhor nos ensina sobre o dízimo, declarando que é santo ao Senhor. Isso significa que o dízimo não é apenas um ato financeiro, mas um ato espiritual. É uma demonstração visível de quem é o dono de tudo e o que temos. Quando entregamos o dízimo e as ofertas, não estamos dando algo a Deus. Estamos reconhecendo que tudo já pertence a Ele. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Ele deseja o nosso coração. E cada vez que entregamos com fidelidade, estamos dizendo: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, nada é mais importante do que a Tua vontade. Assim como o povo de Israel separava o melhor das suas colheitas e rebanhos, nós também somos chamados a separar o que é santo, o que pertence ao Senhor. O dízimo é uma expressão de honra, de gratidão e de obediência. Portanto, neste momento de entrega, não façamos por costume, mas com consciência e reverência. Que o nosso coração reconheça que cada bênção, cada conquista e cada provisão vem do trono de Deus. E quando ofertamos com alegria e fé, abrimos as janelas do céu sobre nossas vidas, como o próprio Deus prometeu. Então, que hoje, ao entregar nossos dízimos e ofertas, possamos fazê-lo com o mesmo temor e amor que o povo de Deus demonstrava, não apenas cumprindo um mandamento, mas celebrando o privilégio de participar da obra do Senhor. Muito obrigado. Amém, irmãos? Os irmãos não sabem o quanto eu estou aqui a tremer. É diferente quando vem aqui falar só aquele bocadinho e quando tem que trazer uma mensagem. É diferente. Mas o pastor quis assim, né? E também acho que é Deus que está a começar a trabalhar em mim. Espero bem que os irmãos entendam, né? E, e recebam essa mensagem. Então, a nossa mensagem hoje está em Marcos 12, 41, 44. Marcos 12, 41, 44 diz: E assentando-se Jesus de frente do cofre. Há umas Bíblias que dizem gasofilácio. Gasofilácio é a caixa dos dízimos. Mas essa versão da Bíblia é cofre. Então, diz: Jesus assentando-se de frente ao cofre, observava como o povo lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo.
E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram no cofre. Porque todos deram o que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, que era todo o seu sustento. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nesta hora santa, nos colocamos diante da tua presença, Pai, com o coração aberto e desejoso de ouvir a tua voz. Viemos aqui, Pai, não por costume, mas porque temos fome da tua palavra. Pai, fala conosco. Nesta mensagem sobre a viúva pobre, que o exemplo dessa mulher simples, Pai, mas cheia de fé, toca profundamente os nossos corações. Senhor, tira de nós toda distração, toda resistência e prepara o solo, Pai, dos nossos corações para receber a tua palavra. Fala conosco, Pai. Corrige-nos, molda-nos, Pai, e ensina-nos a confiar em Ti, como aquela viúva fez, Pai. Que no final desta mensagem possamos sair daqui com o coração rendidos e com fé, com uma fé renovada, Pai, prontos para viver uma vida de entrega e confiança total a Ti, Pai. É no Teu nome, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é a oferta que tocou o coração de Deus e o olhar que sonda o coração. Irmãos, aquele cenário onde Jesus estava sentado a observar como as pessoas entregavam, é um cenário simples, mas o momento era eterno. Jesus, Filho de Deus, está sentado no templo observando de um momento muito importante, que é as ofertas e dízimos. O texto diz que Jesus viu muitos ricos e uma pobre viúva. Então nós temos aqui várias personagens desse texto. Os ricos, uma pobre viúva, Jesus que estava a observar e os discípulos que com Jesus estavam. E quando Jesus observava todas estas pessoas, Jesus fica olhando e percebe que muitas pessoas ricas derramavam ali grandes quantias. Por alguma razão, esta oferta que era colocada ali era vista por todos. Porque Jesus menciona que era colocado grandes quantidades. E Jesus também menciona 2 pequenas moedas. O que indica para nós que havia ali visivelmente valores aos olhos de todos. E uma mulher totalmente distinta, totalmente diferente daqueles que estavam colocando os seus grandes valores. E a Bíblia diz que aquela pobre viúva não vem com grande quantia, mas ela vem com grande valor. E esta mulher pega em suas 2 moedas, que talvez naquela ocasião, aqueles que colocavam grandes quantias, podiam dizer: que é isso que essa mulher está fazendo? Quem sabe quem sabe ela estava sendo criticada por aquilo. Mas ela vem e deposita 2 pequenas moedas. E ao depositar estas pequenas moedas, Jesus chama a atenção daqueles discípulos e diz: verdadeiramente, eu digo para vocês, e esta pobre viúva depositou mais do que todos aqueles juntos. Mas muitos perguntam como 2 pequenas moedas podem valer mais. Irmãos, Jesus não está falando de valor numérico, porque a matemática de Deus é contrária à nossa matemática. Porque não apenas aquela mulher depositou, ela teve um ato de adoração. Porque, irmãos, não é apenas ofertar, mas é como eu oferto. Não é apenas o adorar, mas como eu adoro. Não é apenas eu pregar, mas é como eu prego. Não é apenas eu estar na igreja, mas é como eu estou. A forma, irmãos, dá sentido o valor daquilo que nós fazemos.
Porque você pode estar fazendo algo certo, mas da forma errada. Irmãos, é inútil o grande valor. Quando este grande valor não me faz falta. Irmãos, percebem que no texto Jesus diz, eles depositaram o que lhes sobravam. O que Jesus traz para nós é acerca de tudo e de sobra. O que Jesus traz para nós nessa passagem é uma exemplificação clara do que é sobra e do que é valor. Eu aprendo que o pouco pode ser tudo e o muito pode ser sobra. E eu também aprendo que o pouco pode ser muito e o muito pode ser resto. E nós ainda não aprendemos isso. Porque isso é para a gente entrar nesse contexto e trazer estas lições para as nossas vidas. Porque Jesus não fala a respeito de dinheiro, mas a respeito de valor e motivação e de adoração. Então, irmãos, Jesus, ele não está apenas olhando nas mãos que depositam, naquelas mãos que depositam as grandes ofertas. Ele está sondando as intenções dos nossos corações. Muitos estavam ali cumprindo um ritual. Alguns davam para serem vistos, outros para manter a aparência de piedade. Mas esta mulher simples, vestida com roupas gastas, com um andar humilde e um coração rendido, era uma viúva pobre. E, irmãos, eu não estou falando de valor numérico. Aquela viúva, ela depositou mais do que todos. Mas é uma matemática que não bate, porque a nossa é diferente de Deus. Ela depositou 2 pequenas moedas, algo insignificante aos olhos humanos, mas tão precioso aos olhos de Deus, que fez o próprio Cristo interromper tudo e chamar seus discípulos para ensinar uma lição eterna. Para Deus, não é quem dá mais. Para Deus é quem faz o correto. Deus não está impressionado com o valor, com a quantidade ou volume da oferta de alguém, mas com o valor da pessoa e a forma como ela entrega. É óbvio que um pastor mal intencionado dificilmente vai pregar uma palavra como essa, porque ele não está interessado nesta visão de Jesus. Ele está interessado no volume dos ricos e despreza o sentimento daqueles que vêm com a oferta mais humilde do seu coração. O que acontece com esta viúva é algo que precisa acontecer conosco. Enquanto, por um lado, aqueles que eram ricos e tinham muitas condições, aos olhos humanos, estavam dando grandes volumes. Mas para Jesus, ao sondar o coração deles, percebia que aquilo era resto. Eu aprendi que, embora eu possa dar muito, mas posso estar dando o resto e tudo aquilo que não me faz falta. Irmãos, tudo aquilo que não me faz falta não tem valor. Então, irmãos, eu preparei uma grande ideia. Diz assim: para Deus não é quem dá mais, para Deus é quem faz correto. E o que conta não é o valor da oferta, mas o espírito da adoração com que é entregue. Então, irmãos, por que é que essa mulher foi elogiada por Jesus? E o que é que nós podemos aprender na vida dessa mulher? Primeiro, Deus vê o coração, não o valor da oferta. No versículo 41 diz assim: Jesus observava como o povo lançava o dinheiro. Irmão, Jesus não observava quanto davam, mas como davam. Há uma diferença enorme entre a aparência da generosidade e a realidade da devoção. Os ricos davam muito, mas davam o que lhes sobrava. Ou seja, aquilo que não lhes custava fé. Mas a viúva deu tudo o que tinha, e o pouco que deu tinha o peso da confiança e da entrega. Deus não está à procura de valores.
Deus não está à procura de valores altos, mas de corações sinceros. Há pessoas que dão muito dinheiro, mas com o coração vazio. E há pessoas que dão pouco, mas com o coração cheio de fé. 1 Samuel 16:7 diz: O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Irmãos, aqui temos dois cultos diferentes. Num, alguém que dá uma grande oferta sem emoção. No outro, alguém que dá uma moeda com lágrimas nos olhos, dizendo: Senhor, é pouco, mas é o que tenho, e confio em ti. Aos olhos de Deus, essa moeda brilha como ouro. Queridos irmãos, quando Deus vê que o teu coração está na oferta, ele se move. Mas quando ele vê que o teu coração está preso ao dinheiro, ele se entristece. Deus quer que a oferta nasça do amor, não da obrigação. Irmãos, eu tenho uma história que é um senhor que, ele quando ia trabalhar, ele passava sempre numa rua e encontrava um morador de rua lá sentado. E durante 1 ano e meio, ele deu sempre 3 libras àquele morador. Será que nós fizemos isso? Conseguimos fazer isso durante 1 ano e meio? Mas esse senhor fez. Mas depois de 1 ano, depois desse 1 ano e meio, durante 1 ano ele passou a dar 2 libras. E depois desse ano, ele passou a dar só 1 libra. E o morador de rua, ao perceber disso, uma vez chamou o senhor e disse assim: Então, como é que é? Você começou a dar 3 libras, 1 ano e meio passou a 2, agora 1. O que é que está acontecendo? Ele disse: Olha, naquele 1 ano e meio eu era solteiro. No outro ano eu me casei. E a seguir eu tive um filho. E o morador de rua olhando para ele diz assim: Então você está sustentando a tua família a minhas custas? Então, irmãos, essa é uma perspectiva que nós temos, que nós podemos tirar de dinheiro. Porque aquele homem, acredito que ele não dava por obrigação. Porque eu acho que nós aqui não conseguimos dar 1 ano e meio, 3 depois. Já viu quanto dinheiro é? Mas ele deu. Eu acredito que ele dava por amor e por devoção. Então, irmãos, por que que essa mulher foi elogiada por Jesus e o que é que nós podemos aprender na vida desta mulher? Segundo, a viúva deu no tempo da escassez e não da abundância. O versículo 44 diz: Ela da sua pobreza deu tudo o que possuía. Essa mulher não deu o que sobrava. Ela deu o que sustentava a sua vida. Ela não tinha um futuro garantido, mas entregou o presente nas mãos de Deus. Isso é fé viva, irmãos. Fé não é doar quanto sobra. Fé é confiar mesmo quando não há sobra. A viúva nos ensina que a fé verdadeira é provada quando o bolso está vazio, mas o coração está cheio de confiança. Irmãos, Hebreus 11:6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, ela creu que Deus é mais fiel que as moedas, que o cuidado do Senhor vale mais que qualquer sustento terreno. Quantas vezes Deus nos pede algo, por exemplo, tempo, serviço, perdão, fidelidade, e nós respondemos: Senhor, agora não posso. Quando as coisas melhorarem, eu te darei. Mas a fé dessa mulher grita para nós: se esperares as coisas melhorarem, nunca verás o poder de Deus agir na tua vida. Deus não espera o teu momento financeiro. Deus quer o teu melhor momento espiritual. Aquele em que, mesmo no deserto, você decide confiar nele. Então, irmãos, por que que essa mulher foi elogiada por Deus, por Jesus, e o que é que nós podemos aprender na vida dessa mulher? Terceiro, Deus se agrada com a entrega total e não da aparência. O versículo 44, o mesmo versículo que lemos anterior, também diz: Ela deu tudo o que possuía.
deu todo o seu sustento. O gesto da viúva foi um sacrifício de amor. Ela colocou no altar o que sustentava e confiava. Ela colocou no altar o que a sustentava, confiando que Deus a sustentaria. O segredo da verdadeira adoração é a entrega. Não se trata de valor, mas de renúncia. Ela não deu parte da sua vida. Ela deu a sua vida inteira. Romanos 2:1 diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus se agrada quando você entrega algo que realmente custa tempo, energia, perdão, fidelidade e recursos. Porque a entrega que custa é a que transforma. Os irmãos lembram de Abraão no Monte Moriá? Deus pediu-lhe o que ele amava mais: Isaac. Abraão não hesitou, porque confiava que Deus proveria. E no fim, Deus deu o cordeiro, a provisão veio depois da entrega. Assim também a provisão da viúva veio depois do seu ato de fé. Então, o que nós entregamos a Deus com dor, Ele devolve com bênção. Então, por que é que essa mulher foi elogiada por Jesus e o que nós podemos aprender na vida desta mulher? Quarto, o valor que Deus reconhece não é material, é espiritual. Jesus chamou os discípulos e destacou a oferta da viúva como um exemplo eterno. Enquanto os ricos deram muito e foram esquecidos, a história da viúva permaneceu e atravessou os séculos. Irmão, veja o contraste disso. Os ricos deram para serem vistos e foram esquecidos. A viúva deu para adorar e foi lembrada para sempre. Mateus 6, 3, 4 diz: quando des esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz à direita. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Deus não mede o valor da moeda, mede o peso da adoração. Quando você dá com amor, mesmo em silêncio, o céu se movimenta. Jesus se levantou para reconhecer aquela mulher. E isso é tudo o que precisamos. Ser reconhecidos por Deus, não pelos homens. Quantas pessoas fazem o bem esperando aplauso? Mas Deus diz: prefiro aquele que faz o bem em silêncio e me agrada, do que aquele que faz para ser visto. Então, irmãos, para concluir, a viúva pobre nos ensina a essência da adoração. Entregar-se a Deus totalmente, mesmo quando parece não ter nada. Ela nos lembra que Deus não quer o que sobra do nosso bolso. Ele quer o que vem do nosso coração. Então, irmãos, que a nossa entrega seja de tempo, amor, perdão, ou ofertar, que seja sempre com fé, gratidão e confiança no Deus que nunca falha. Ela deu tudo o que possuía. Esta é a frase que resume o cristianismo: dar tudo por aquele que nos deu tudo. Que Deus abençoe esta palavra. Amém.